que você pensa de si mesmo? Todos temos um relacionamento com o nosso eu. Sabia disso? Se você não tem um bom relacionamento consigo mesmo, você não terá um bom relacionamento com outras pessoas. Realmente é muito simples. Você não pode dar a alguém aquilo que não tem. E assim, eu tentei por anos amar as pessoas, porque eu ouvia na igreja que nós temos que amar uns aos outros, e então eu realmente tinha dificuldade de fazer isso. Até que Deus me revelou que eu nunca poderia amar outras pessoas até que aprendesse a amar a mim mesma. E assim, se você está se culpando por qualquer coisa que aconteceu deste momento para trás, eu quero que esqueça, que deixe ir, porque é isso que Deus faz com nossos pecados. Você não ajuda a si mesmo, você não está mudando nada por estar bravo consigo por causa dos seus erros do passado. Se você pedir a Deus, Ele usará os seus erros de alguma forma em sua vida. Ele os fará cooperar para o seu bem. Eu creio nisso com todo o meu coração. Mas temos que acreditar. Veja, eu posso fazer algo realmente estúpido aqui, e se eu apenas acreditar, isso sempre vai me afetar. E foi assim que eu sempre acreditei. Por um longo tempo eu sentia que por ter sido abusada sexualmente pelo meu pai, eu sempre teria uma vida de segunda categoria, sabe? Eu planejei isso. Eu não tinha sequer qualquer pensamento de ter uma vida boa. Eu apenas sobreviveria. Até que comecei a estudar a palavra. Quem é grato a Deus pela palavra? Amém. E eu descobri o que o apóstolo Paulo disse, uma coisa que era mais importante para ele do que qualquer outra coisa, e sabe, isso em si é algo grande. A única coisa que é mais importante para mim do que qualquer outra, o meu propósito determinado, é deixar ir embora o que ficou para trás. Paulo tinha cometido muitos erros, ele estava perseguindo os cristãos, sabe? Cercando-lhes para serem presos e espancados. E então Deus lhe apareceu na estrada de Damasco, por puro ato de graça. Paulo não merecia, assim como não merecemos. E cara, Paulo, ele conseguiu entender a graça porque lhe foi dado graça. E certamente o diabo usou o passado dele, assim como tenta usar o nosso passado contra nós. Você já teve uma daquelas manhãs quando acorda, primeiro antes de acordar totalmente, a primeira coisa que se pega pensando é nas coisas que fez de errado no dia anterior? Sabe, a culpa é a nossa maneira de tentar pagar pelos nossos pecados. Mas veja, Jesus já fez tudo isso e não precisa da sua ajuda nem da minha ajuda. Ou ele fez um trabalho completo ou não, e ele quer que acreditemos que ele fez tudo. E eu admito, é difícil quando você realmente fez algo ruim, apenas se arrepender, deixar ir e continuar. Mas é o que Deus nos diz para fazer, porque Ele realmente precisa de cada um de nós totalmente operacional no seu reino, porque tem muito a ser feito. E eu não estou dizendo que precisa estar no ministério em tempo integral, mas no seu local de trabalho, na cerca do seu quintal, no seu bairro, na escola, onde quer que você esteja, o mundo precisa ver Jesus e eles só poderão vê-lo através de nós. Realmente o que Deus está nos pedindo para fazer não é tão difícil. Apenas saia onde quer que vá, viva a vida que diz acreditar. Não é difícil. Ninguém está pedindo para você ir para a esquina e pregar um sermão. Só viva a vida. Ame as pessoas. Incentive as pessoas. Seja gentil com elas. Ajude as pessoas. Perdoe as pessoas. Mostre o fruto do Espírito. Não vá à igreja no domingo e haja como o diabo no resto da semana. Amém? Então, nós vamos fazer coisas erradas, vamos cometer erros. E a Bíblia diz em Hebreus que Jesus entende isso. Eu fico tão feliz. Talvez ninguém mais no mundo me entenda, porque todos temos nossa própria cota de estranheza, mas
Mas Jesus, ele nos entende. Hebreus 4, 15 e 16 diz: nós temos um sumo sacerdote e que ele compreende as nossas fraquezas e enfermidades, porque ele foi tentado em todas as áreas, assim como nós, mas ele nunca pecou. O portanto está lá por causa do que eu disse. Portanto, vamos com ousadia ao trono da graça para apresentar nossas petições e ter nossas necessidades atendidas e obter ajuda em tempo oportuno. Eu amo essas escrituras. E o que quer que você tenha trazido, arrastando com você hoje, vamos, eu sei que está cedo, mas você pode me dar uma ajudinha. O que quer que tenha trazido arrastando com você, apenas pelo menos, agora sabe, eu vim aqui, então pelo menos me faça um favor e solte isto. Quantos de vocês acreditam? Você acredita que Deus é grande o suficiente para pegar os seus erros e usá-los? Definitivamente Ele é. Números capítulo 13. Do 1 ao 3. O Senhor disse a Moisés que enviassem homens para explorar e investigar a terra de Canaã, a qual eles chamavam de a terra prometida. Deus havia dito a eles que lhes daria esta terra que fluía leite e mel e todas as coisas boas que você pudesse imaginar. E diz: de cada tribo de seus pais enviareis um homem, cada um para liderar ou chefiar entre eles. Então, ele disse: de cada tribo escolha um líder e o envie para a terra que eu lhes prometi, para ver se o que eu lhes disse é verdade ou não. Não são exatamente estas palavras, mas essencialmente é isso que está dizendo. Então Moisés, por ordem do Senhor, enviou espias ao deserto de Parã. Todos eram homens que eram chefes dos israelitas, e ele continua dizendo que eles eram líderes. E sabe, as pessoas só seguem a liderança se for uma boa liderança. Então, se os líderes voltassem e dissessem: esta é uma boa terra, o fruto que Deus nos prometeu está lá, vamos entrar, eles teriam seguido esses líderes. E veja, algo que talvez você nunca tenha ouvido antes, mas possuir a terra, o que significa possuir a terra? Sabe, isso não significa que você apenas entre e assume a terra. Se você estudar essa palavra na língua original, possuir a terra significava que primeiro você tinha que desapropriar as pessoas que já estavam naquela terra. Então, você tem muitas coisas que Deus disse na sua palavra e prometeu a você, mas você pode ter que afugentar alguns demônios antes. Você pode ter que deixar Deus expor algumas mentiras. Me pergunto, quantas mentiras alguns de vocês acreditam? Não sei de nenhuma mentira que ainda acredito, mas aposto que ainda tem algumas. Com certeza. Então, primeiro você tem que lidar com os inimigos que estão apropriando do que pertence a você. Vamos lá. Comprado com sangue. Nós somos co-herdeiros com Cristo. O que Ele merecia e herdou de Deus, nós recebemos. Mas tem algo que aprendi só recentemente, cara, eu gosto disso. A Bíblia diz que somos adotados por Deus, adotados, e que somos co-herdeiros com Cristo. E sob a lei romana, se um pai quisesse deserdar um filho natural, ele realmente poderia. Mas se ele tivesse um filho adotivo, ele não poderia, por nenhuma razão, deserdá-lo. Tem tantas coisas legais na Bíblia. Tenho estudado a palavra há 45 anos e só nas últimas 3 semanas eu descobri 3 coisas que eu não sabia e eu fiquei assim.
Nós somos adotados. E, portanto, ninguém pode tirar esta herança de nós. É nossa, e não é nossa por causa do que nós fazemos, é por causa do que Jesus fez por nós. Amém? Mas você tem que acreditar, tem que ser ousado, mesmo quando comete erros, para reivindicá-la e dizer: é minha, diabo, e você não vai tirá-la de mim, porque meus pecados foram perdoados e completamente lavados. Então Deus lhes fez essas promessas, mas assim como nós, eles acreditavam pela metade, não tinham certeza de nada. E Deus disse: vamos escolher um líder de cada tribo e enviá-los para espionar a terra, para ver se o que eu lhes disse é verdade ou não. Então, nos versículos 23 a 33, em Números 13, diz: e eles vieram ao vale de Escol e eles cortaram de lá um ramo com um único cacho de uvas. Sabe, quando você vai ao supermercado e compra um cacho de uvas? Colocaram uvas no meu quarto de hotel, elas eram, sabe, só um bocadinho, eram mais ou menos uns 3 cachinhos de uvas, e eu peguei e segurei na palma da minha mão. E este único cacho de uvas, eles tiveram que colocá-lo em uma vara, e precisaram de 2 homens para carregá-lo, e era assim o fruto da terra que Deus lhes havia prometido. Eu acho que muitos de nós estamos carregando alguns poucos cachinhos. Vamos lá. Quando precisamos ter algumas pessoas para nos ajudar a carregar os cachos que Deus quer nos dar, há muito mais que Deus quer fazer por nós e através de nós do que podemos imaginar, mas você tem que acreditar, que seja para você assim como você acredita. E após 45 anos ainda estou aprendendo isso. Eu ainda estou adquirindo mais e mais fé. Minha fé está ficando cada vez mais forte, porque quanto mais vemos Deus fazer, mais fácil é acreditar que Ele fará outras coisas por você. É por isso que a palavra diz que nós devemos nos lembrar de todas as coisas que Deus fez por nós no passado. Então eles entraram e espionaram a terra. Este deve ser um bom lugar, nós temos este grande cacho de uvas. Mas então havia inimigos lá. E essa é a parte que não gostamos. Ficaríamos felizes em entrar e pegar as uvas, mas não queremos lidar com os inimigos. No verso 25 diz: e eles voltaram de espionar a terra depois de 40 dias. Eles ficaram lá 40 dias. Eles vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação israelita no deserto de Parã, em Cádiz, e trouxeram-lhes a palavra e mostraram-lhes o fruto da terra. E eles disseram a Moisés: viemos da terra para a qual nos enviastes, e certamente, sim, 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 dela flui leite e mel. Aqui está o seu fruto, e sim, sim, é uma boa terra. Mas, é um mas que nos coloca em apuros. Amém? Mas, então tudo está ótimo. Sim, é como você nos disse, mas as pessoas que lá habitam, elas são fortes, e as cidades são fortificadas e são muito grandes, e nós vimos os filhos de Anak, que eram gigantes. Sabe, sempre tem gigantes na terra, sempre há algo que parece ser maior do que nós somos, e pode ser até maior do que nós, mas não é maior do que o nosso Deus. Amém? Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Mas então eles são grandes e corajosos. E Amaleque habita no sul do Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam à beira-mar e ao longo do rio. Então Calebe acalmou o povo diante de Moisés e disse: subamos imediatamente e a possuamos. Às vezes pensamos demais nas coisas. Deus coloca algo em nosso coração e a fé está lá também.
Mas então a argumentação entra em ação? Conversamos ontem sobre o quão perigoso é a argumentação. Sabe, eu sei com certeza que não havia nenhuma razão natural no mundo para Deus me chamar para fazer o que eu estou fazendo. Sabe, eu nunca tive uma aula para falar em público, ninguém nunca me mostrou como preparar um sermão, ninguém me mostrou como escrever um livro. E acho que todo estudo que você puder obter é ótimo se for um bom estudo, uma boa educação, mas eu não tive essa oportunidade. Mas quando Deus unge você para fazer alguma coisa, vamos lá. Não falamos o bastante sobre a unção hoje em dia. Isto faz toda a diferença do mundo. Se você é ungido para fazer alguma coisa, alguém que não é ungido para isso pode ficar de pé ao meu lado e repetir palavra por palavra do que eu estou dizendo e não entrar aí no seu coração. Então realmente não é a pessoa que faz a diferença, é a unção que faz a diferença. E Deus, Ele pode ungir quem Ele quiser ungir. Ele usou um burro para falar com um profeta. Amém? Então sim, havia gigantes na terra e provavelmente alguns gigantes ocupando algumas das coisas que pertencem a você. Mas Caleb disse, vamos subir imediatamente. Não vamos esperar, não vamos pensar nisso, não vamos nos aterrorizar. Não vamos falar dos gigantes, vamos lá pegá-los. Se você tem um pouco de coragem, o diabo terá medo de você e não você dele. Então ele disse, ei, nós somos capazes de vencê-los. Mas seus companheiros, espias, outro mas. Sabe, às vezes mesmo quando você encontra fé e crê que pode fazer algo, alguns dos seus melhores amigos bem-intencionados tentarão convencer você a desistir. E você tem que ter um pouco de cuidado ao contar os seus sonhos para muitas pessoas, sabe? Sabe por quê? Deus falou com você, não falou com eles. E você pode acreditar naquilo que Deus falou com você, não importa o quão louco pareça. Sabe, eu senti Deus me dizendo, você vai sair por todo mundo e pregar o evangelho. Bem, isso simplesmente foi estúpido. Mas eu acreditei nele. Mas quando eu contei para outras pessoas, sabe o que me disseram? Você tem personalidade errada para isso? Sim. Alguém veio, você disse que acha que vai sair por todo mundo e pregar o evangelho? Eu disse sim, e eu estou animada. Mas veja, quando Deus lhe dá algo para fazer, Ele lhe dá o dom da fé para fazer isso. Eu vi o seu grande ônibus lá fora, Nathalie, e eu pensei, se eu tivesse que viajar ao redor do mundo em um ônibus. Mas veja, Deus lhe dá a graça para fazer o que você precisa fazer, e me dá a graça para fazer o que eu preciso fazer. Então precisamos parar de ficar nos gabando, porque sem Ele não podemos fazer nada. Amém? Mas quando Deus te chama para fazer alguma coisa, Ele te dá o dom da fé para fazê-lo. Mas quando você compartilha isso com outras pessoas com quem Deus não falou e elas não têm esse dom da fé, então elas só podem olhar para isso no natural e Deus... A Bíblia diz em 1 Coríntios 1 que Deus propositadamente escolhe e Ele usa as coisas tolas deste mundo para confundir os sábios, para que nenhum homem possa tomar a glória para si. Deus, Ele usa pessoas que você tem certeza que Ele nunca usaria, apenas para mostrar que é Ele e não eles. Amém? Então Caleb disse, nós podemos, ele estava cheio de fé. Eles disseram, sim, Mas os 10 espias disseram, não somos capazes de enfrentar o povo de Canaã, porque eles são muito mais fortes do que nós. Eles estavam olhando para si mesmos em vez de olhar para Deus. Quando você se propõe a fazer algo, mantenha seus olhos em Deus.
Porque te garanto, você não é capaz de fazer nada. Eu amo o verso 32. Então, eles levaram um relatório negativo aos israelitas. E de fato o que levaram foi um relatório negativo, mas a negatividade para Deus é ruim porque isto impede de fazer o que Ele te chamou para fazer. Então eles levaram um relatório ruim da terra que eles haviam descoberto, dizendo: a terra a qual fomos espionar é uma terra que devora seus habitantes, e todas as pessoas que vimos lá são homens de grande estatura, eram gigantes. Mas agora ouça o verso 33. Lá nós vimos os nefilins, os gigantes, os filhos de Anak, que vieram dos gigantes, e aqui está o próximo verso, que descreve qual era o problema deles. E nós éramos à nossa própria vista como gafanhotos, e assim éramos à vista deles também. O que quer que você pense de si mesmo, essa é a imagem que você vai retratar, e então é isso que as outras pessoas pensarão também. Vou repetir. O que quer que você pense de si mesmo, esta é a imagem que você vai retratar, mesmo que não perceba que está fazendo isso. Porque o que quer que você creia é o que vai sair da sua boca e através de suas ações e atitudes. E você tem que ter confiança não em si mesmo, mas confiança em Deus, que tudo que Ele diz que você pode ter, você pode ter, e tudo que Ele diz que você pode fazer, você pode. E não deixe ninguém convencê-lo do contrário. A sua autoimagem é como uma foto que você carrega dentro do seu coração. A maioria de vocês que têm filho, se eu dissesse: você tem uma foto de seu filho? Você pegaria seu telefone. A gente carregava foto em nossa carteira, agora sacamos o telefone. Oh, você tem que ver, olha. Você se emociona ao mostrar suas fotos. Sabe, a esposa do Mike Penny, uma de suas filhas desenha jaquetas, e eu hoje perguntei para ela: a Leia já te enviou alguma foto do que ela desenhou? Ah, sim, viu sim. Ela mandou de vestidos também, você quer dar uma olhada? Bem, veja, nós carregamos uma imagem de nós mesmos também, dentro do coração. Qual é a sua foto de você mesmo? Honestamente, isto pode ser algo sobre o qual você nunca pensou. Mas estou pedindo que pense nisso hoje, porque se a imagem que você tem de si mesmo não é bela em Cristo, lembre-se, eu disse em Cristo. Não estou pedindo que olhe para si mesmo no natural, estou pedindo que olhe para si mesmo em Cristo. Há tantas coisas maravilhosas que Deus nos prometeu, a terra prometida. E veja, aqueles de nós que chegaram à terra prometida, e não é uma viagem fácil, eu garanto. Mas se você é um daqueles que perseveraram, e talvez você tenha 40 ou 50 anos e finalmente pode dizer: estou vivendo na terra prometida, você pode olhar para trás e dizer a todos: é verdade. Você pode derrotar os gigantes. E nós não entendemos essa parte sobre ter que desapropriar os atuais ocupantes para então depois entrar e ocupar a terra. Nós pensamos que porque Deus nos prometeu algo, isto vai cair no nosso colo. Mas como eu digo, somos parceiros de Deus. Ele não faz tudo sozinho. Ele faz a parte dele e nos dá graça para fazer a nossa parte. Mas se somos espiritualmente preguiçosos, sim, eu disse espiritualmente preguiçosos, e as pessoas espiritualmente preguiçosas não querem estudar a palavra por si, elas querem que os outros as alimentem o tempo todo. Vou ouvir a Joyce todas as manhãs, está muito bom. Não, não está. Sim, isto vai te ajudar. Mas sabe como isso te ajudaria mais? Se você tomasse algumas notas enquanto a Joyce está falando e gastasse talvez pelo menos uns 30 minutos, mesmo que pegasse só as escrituras que compartilhei e pegasse a sua Bíblia e olhasse para si mesmo e lesse, isso já te ajudaria.
você pensa de si mesmo? Todos temos um relacionamento com o nosso eu. Sabia disso? Se você não tem um bom relacionamento consigo mesmo, você não terá um bom relacionamento com outras pessoas. Realmente muito simples. Você não pode dar a alguém aquilo que não tem. E assim, eu tentei por anos amar as pessoas, porque eu ouvia na igreja que nós temos que amar uns aos outros, e então eu realmente tinha dificuldade de fazer isso. Até que Deus me revelou que eu nunca poderia amar outras pessoas até que aprendesse a amar a mim mesma. E assim, se você está se culpando por qualquer coisa que aconteceu deste momento para trás, eu quero que esqueça, que deixe ir, porque é isso que Deus faz com nossos pecados. Você não ajuda a si mesmo, você não está mudando nada por estar bravo consigo por causa dos seus erros do passado. Se você pedir a Deus, Ele usará os seus erros de alguma forma em sua vida. Ele os fará cooperar para o seu bem. Eu creio nisso com todo o meu coração. Mas temos que acreditar. Veja, eu posso fazer algo realmente estúpido aqui, e se eu apenas acreditar, isso sempre vai me afetar. E foi assim que eu sempre acreditei. Por um longo tempo eu sentia que, por ter sido abusada sexualmente pelo meu pai, eu sempre teria uma vida de segunda categoria, sabe? Eu planejei isso. Eu não tinha sequer qualquer pensamento de ter uma vida boa. Eu apenas sobreviveria. Até que comecei a estudar a palavra. Quem é grato a Deus pela palavra? Amém. E eu descobri o que o apóstolo Paulo disse, uma coisa que era mais importante para ele do que qualquer outra coisa. E sabe, isso em si é algo grande. A única coisa que é mais importante para mim do que qualquer outra, o meu propósito determinado, é deixar ir embora o que ficou para trás. Paulo tinha cometido muitos erros, ele estava perseguindo os cristãos, sabe? Cercando-lhes para serem presos e espancados. E então Deus lhe apareceu na estrada de Damasco, por puro ato de graça. Paulo não merecia, assim como não merecemos. E cara, Paulo, ele conseguiu entender a graça porque lhe foi dado graça. E certamente o diabo usou o passado dele, assim como tenta usar o nosso passado contra nós. Você já teve uma daquelas manhãs quando acorda, primeiro antes de acordar totalmente, a primeira coisa que se pega pensando é nas coisas que fez de errado no dia anterior? Sabe, a culpa é a nossa maneira de tentar pagar pelos nossos pecados. Mas veja, Jesus já fez tudo isso e não precisa da sua ajuda nem da minha ajuda. Ou ele fez um trabalho completo ou não, e ele quer que acreditemos que ele fez tudo. E eu admito, é difícil quando você realmente fez algo ruim, apenas se arrepender, deixar ir e continuar. Mas é o que Deus nos diz para fazer, porque Ele realmente precisa de cada um de nós totalmente operacional no seu reino, porque tem muito a ser feito. E eu não estou dizendo que precisa estar no ministério em tempo integral, mas no seu local de trabalho, na cerca do seu quintal, no seu bairro, na escola, onde quer que você esteja, o mundo precisa ver Jesus e eles só poderão vê-lo através de nós. Realmente o que Deus está nos pedindo para fazer não é tão difícil. Apenas saia onde quer que vá, viva a vida que diz acreditar. Não é difícil. Ninguém está pedindo para você ir para a esquina e pregar um sermão. Só viva a vida. Ame as pessoas. Incentive as pessoas, seja gentil com elas. Ajude as pessoas. Perdoe as pessoas. Mostre o fruto do Espírito. Não vá à igreja no domingo e haja como o diabo no resto da semana. Amém? Então, nós vamos fazer coisas erradas, vamos cometer erros. E a Bíblia diz em Hebreus que Jesus entende isso. Eu fico tão feliz. Talvez ninguém mais no mundo me entenda, porque todos temos nossa própria cota de estranheza, mas
Mas Jesus, ele nos entende. Hebreus 4, 15 e 16 diz: nós temos um sumo sacerdote e que ele compreende as nossas fraquezas e enfermidades, porque ele foi tentado em todas as áreas, assim como nós, mas ele nunca pecou. O portanto está lá por causa do que eu disse. Portanto, vamos com ousadia ao trono da graça para apresentar nossas petições e ter nossas necessidades atendidas e obter ajuda em tempo oportuno. Eu amo essas escrituras. E o que quer que você tenha trazido, arrastando com você hoje, vamos, eu sei que está cedo, mas você pode me dar uma ajudinha. O que quer que tenha trazido arrastando com você, apenas pelo menos, agora sabe, eu vim aqui, então pelo menos me faça um favor e solte isto. Quantos de vocês acreditam? Você acredita que Deus é grande o suficiente para pegar os seus erros e usá-los? Definitivamente Ele é. Números capítulo 13, do 1 ao 3. O Senhor disse a Moisés que enviassem homens para explorar e investigar a terra de Canaã, a qual eles chamavam de a terra prometida. Deus havia dito a eles que lhes daria esta terra que fluía leite, mel e todas as coisas boas que você pudesse imaginar. E diz: de cada tribo de seus pais enviareis um homem, cada um para liderar ou chefiar entre eles. Então, ele disse: de cada tribo escolha um líder e o envie para a terra que eu lhes prometi, para ver se o que eu lhes disse é verdade ou não. Não são exatamente estas palavras, mas essencialmente é isso que está dizendo. Então Moisés, por ordem do Senhor, enviou espias ao deserto de Parã. Todos eram homens que eram chefes dos israelitas, e ele continua dizendo que eles eram líderes. E sabe, as pessoas só seguem a liderança se for uma boa liderança. Então, se os líderes voltassem e dissessem: esta é uma boa terra, o fruto que Deus nos prometeu está lá, vamos entrar, eles teriam seguido esses líderes. E veja, algo que talvez você nunca tenha ouvido antes, mas possuir a terra, o que significa possuir a terra? Sabe, isso não significa que você apenas entre e assume a terra. Se você estudar essa palavra na língua original, possuir a terra significava que primeiro você tinha que desapropriar as pessoas que já estavam naquela terra. Então, você tem muitas coisas que Deus disse na sua palavra e prometeu a você, mas você pode ter que afugentar alguns demônios antes. Você pode ter que deixar Deus expor algumas mentiras. Me pergunto, quantas mentiras alguns de vocês acreditam? Não sei de nenhuma mentira que ainda acredito, mas aposto que ainda tem algumas. Com certeza. Então, primeiro você tem que lidar com os inimigos que estão apropriando do que pertence a você. Vamos lá. Comprado com sangue. Nós somos co-herdeiros com Cristo. O que Ele merecia e herdou de Deus, nós recebemos. Mas tem algo que aprendi só recentemente, cara, eu gosto disso. A Bíblia diz que somos adotados por Deus. Adotados. E que somos co-herdeiros com Cristo. E sob a lei romana, se um pai quisesse deserdar um filho natural, ele realmente poderia. Mas se ele tivesse um filho adotivo, ele não poderia, por nenhuma razão, deserdá-lo. Tem tantas coisas legais na Bíblia. Tenho estudado a palavra há 45 anos e só nas últimas 3 semanas eu descobri 3 coisas que eu não sabia e eu fiquei assim.
Nós somos adotados. E, portanto, ninguém pode tirar esta herança de nós. É nossa, e não é nossa por causa do que nós fazemos, é por causa do que Jesus fez por nós. Amém? Mas você tem que acreditar, tem que ser ousado, mesmo quando comete erros, para reivindicá-la e dizer: é minha, diabo, e você não vai tirá-la de mim, porque meus pecados foram perdoados e completamente lavados. Então Deus lhes fez essas promessas, mas assim como nós, eles acreditavam pela metade, não tinham certeza de nada. E Deus disse: vamos escolher um líder de cada tribo e enviá-los para espionar a terra, para ver se o que eu lhes disse é verdade ou não. Então, nos versículos 23 a 33, em Números 13, diz: e eles vieram ao vale de Escol e eles cortaram de lá um ramo com um único cacho de uvas. Sabe, quando você vai ao supermercado e compra um cacho de uvas? Colocaram uvas no meu quarto de hotel, elas eram, sabe, só um bocadinho, eram mais ou menos uns 3 cachinhos de uvas, e eu peguei e segurei na palma da minha mão. E este único cacho de uvas eles tiveram que colocá-lo em uma vara, e precisaram de 2 homens para carregá-lo, e era assim o fruto da terra que Deus lhes havia prometido. Eu acho que muitos de nós estamos carregando alguns poucos cachinhos. Vamos lá. Quando precisamos ter algumas pessoas para nos ajudar a carregar os cachos que Deus quer nos dar, há muito mais que Deus quer fazer por nós e através de nós do que podemos imaginar, mas você tem que acreditar, que seja para você assim como você acredita. E após 45 anos ainda estou aprendendo isso. Eu ainda estou adquirindo mais e mais fé. Minha fé está ficando cada vez mais forte, porque quanto mais vemos Deus fazer, mais fácil é acreditar que Ele fará outras coisas por você. É por isso que a palavra diz que nós devemos nos lembrar de todas as coisas que Deus fez por nós no passado. Então eles entraram e espionaram a terra. Este deve ser um bom lugar, nós temos este grande cacho de uvas. Mas então havia inimigos lá. E essa é a parte que não gostamos. Ficaríamos felizes em entrar e pegar as uvas, mas não queremos lidar com os inimigos. No verso 25 diz: e eles voltaram de espionar a terra depois de 40 dias. Eles ficaram lá 40 dias. Eles vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação israelita no deserto de Parã, em Cádiz, e trouxeram-lhes a palavra e mostraram-lhes o fruto da terra. E eles disseram a Moisés: viemos da terra para a qual nos enviastes, e certamente, sim, 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 dela flui leite e mel. Aqui está o seu fruto, e sim, sim, é uma boa terra. Mas é um mas que nos coloca em apuros. Amém? Mas, então tudo está ótimo. Sim, é como você nos disse, mas as pessoas que lá habitam, elas são fortes, e as cidades são fortificadas e são muito grandes, e nós vimos os filhos de Anak, que eram gigantes. Sabe, sempre tem gigantes na terra, sempre há algo que parece ser maior do que nós somos, e pode ser até maior do que nós, mas não é maior do que o nosso Deus. Amém? Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Mas então eles são grandes e corajosos. E Amaleque habita no sul do Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam à beira-mar e ao longo do rio. Então Calebe acalmou o povo diante de Moisés e disse: subamos imediatamente e a possuamos. Às vezes pensamos demais nas coisas. Deus coloca algo em nosso coração e a fé está lá também.
Mas então a argumentação entra em ação? Conversamos ontem sobre o quão perigoso é a argumentação. Sabe, eu sei com certeza que não havia nenhuma razão natural no mundo para Deus me chamar para fazer o que eu estou fazendo. Sabe, eu nunca tive uma aula para falar em público, ninguém nunca me mostrou como preparar um sermão, ninguém me mostrou como escrever um livro. E acho que todo estudo que você puder obter é ótimo se for um bom estudo, uma boa educação, mas eu não tive essa oportunidade. Mas quando Deus unge você para fazer alguma coisa, vamos lá. Não falamos o bastante sobre a unção hoje em dia. Isto faz toda a diferença do mundo. Se você é ungido para fazer alguma coisa, alguém que não é ungido para isso pode ficar de pé ao meu lado e repetir palavra por palavra do que eu estou dizendo e não entrar aí no seu coração. Então, realmente, não é a pessoa que faz a diferença, é a unção que faz a diferença. E Deus, Ele pode ungir quem Ele quiser ungir. Ele usou um burro para falar com um profeta. Amém? Então, sim, havia gigantes na terra e provavelmente alguns gigantes ocupando algumas das coisas que pertencem a você. Mas Caleb disse, vamos subir imediatamente. Não vamos esperar, não vamos pensar nisso, não vamos nos aterrorizar. Não vamos falar dos gigantes, vamos lá pegá-los. Se você tem um pouco de coragem, o diabo terá medo de você e não você dele. Então ele disse, ei, nós somos capazes de vencê-los. Mas seus companheiros espias, outro mas. Sabe, às vezes, mesmo quando você encontra fé e crê que pode fazer algo, alguns dos seus melhores amigos bem-intencionados tentarão convencer você a desistir. E você tem que ter um pouco de cuidado ao contar os seus sonhos para muitas pessoas, sabe? Sabe por quê? Deus falou com você, não falou com eles. E você pode acreditar naquilo que Deus falou com você, não importa o quão louco pareça. Sabe, eu senti Deus me dizendo, você vai sair por todo mundo e pregar o evangelho. Bem, isso simplesmente foi estúpido. Mas eu acreditei nele. Mas quando eu contei para outras pessoas, sabe o que me disseram? Você tem personalidade errada para isso? Sim. Alguém veio, você disse que acha que vai sair por todo mundo e pregar o evangelho? Eu disse sim, e eu estou animada. Mas veja, quando Deus lhe dá algo para fazer, Ele lhe dá o dom da fé para fazer isso. Eu vi o seu grande ônibus lá fora, Nathalie, e eu pensei, se eu tivesse que viajar ao redor do mundo em um ônibus. Mas veja, Deus lhe dá a graça para fazer o que você precisa fazer, e me dá a graça para fazer o que eu preciso fazer. Então precisamos parar de ficar nos gabando, porque sem Ele não podemos fazer nada. Amém? Mas quando Deus te chama para fazer alguma coisa, Ele te dá o dom da fé para fazê-lo. Mas quando você compartilha isso com outras pessoas com quem Deus não falou e elas não têm esse dom da fé, então elas só podem olhar para isso no natural e Deus... A Bíblia diz em 1 Coríntios 1 que Deus propositadamente escolhe e Ele usa as coisas tolas deste mundo para confundir os sábios, para que nenhum homem possa tomar a glória para si. Deus, Ele usa pessoas que você tem certeza que Ele nunca usaria, apenas para mostrar que é Ele e não eles. Amém? Então Caleb disse, nós podemos, ele estava cheio de fé. Eles disseram, sim, mas os 10 espias disseram, não somos capazes de enfrentar o povo de Canaã, porque eles são muito mais fortes do que nós. Eles estavam olhando para si mesmos em vez de olhar para Deus. Quando você se propõe a fazer algo, mantenha seus olhos em Deus.
Porque te garanto, você não é capaz de fazer nada. Eu amo o verso 32. Então eles levaram um relatório negativo aos israelitas. E de fato o que levaram foi um relatório negativo, mas a negatividade para Deus é ruim porque isso impede de fazer o que Ele te chamou para fazer. Então eles levaram um relatório ruim da terra que eles haviam descoberto, dizendo: a terra a qual fomos espionar é uma terra que devora seus habitantes, e todas as pessoas que vimos lá são homens de grande estatura, eram gigantes. Mas agora ouça o verso 33. Lá nós vimos os nefilins, os gigantes, os filhos de Anak, que vieram dos gigantes, e aqui está o próximo verso, que descreve qual era o problema deles. E nós éramos à nossa própria vista como gafanhotos, e assim éramos à vista deles também. O que quer que você pense de si mesmo, essa imagem que você vai retratar, então, é isso que as outras pessoas pensarão também. Vou repetir. O que quer que você pense de si mesmo, esta é a imagem que você vai retratar, mesmo que não perceba que está fazendo isso. Porque o que quer que você creia é o que vai sair da sua boca e através de suas ações e atitudes. E você tem que ter confiança não em si mesmo, mas confiança em Deus, que tudo que Ele diz que você pode ter, e tudo que Ele diz que você pode fazer, você pode. E não deixe ninguém convencê-lo do contrário. A sua autoimagem é como uma foto que você carrega dentro do seu coração. A maioria de vocês que têm filhos, se eu dissesse: você tem uma foto de seu filho? Você pegaria seu telefone. A gente carregava foto em nossa carteira, agora sacamos o telefone. Oh, você tem que ver, olha. Você se emociona ao mostrar suas fotos. Sabe, a esposa do Mike Penny, uma de suas filhas desenha jaquetas e eu hoje perguntei para ela: a Leia já te enviou alguma foto do que ela desenhou? Ah, sim, viu sim. Ela mandou de vestidos também, você quer dar uma olhada? Bem, veja, nós carregamos uma imagem de nós mesmos também, dentro do coração. Qual é a sua foto de você mesmo? Honestamente, isto pode ser algo sobre o qual você nunca pensou. Mas estou pedindo que pense nisso hoje, porque se a imagem que você tem de si mesmo não é bela em Cristo, lembre-se, eu disse em Cristo. Não estou pedindo que olhe para si mesmo no natural, estou pedindo que olhe para si mesmo em Cristo. Há tantas coisas maravilhosas que Deus nos prometeu, a terra prometida. E veja, aqueles de nós que chegaram à terra prometida, e não é uma viagem fácil, eu garanto. Mas se você é um daqueles que perseveraram e talvez você tenha 40 ou 50 anos e finalmente pode dizer: estou vivendo na terra prometida, você pode olhar para trás e dizer a todos: é verdade. Você pode derrotar os gigantes. E nós não entendemos essa parte sobre ter que desapropriar os atuais ocupantes para então depois entrar e ocupar a terra. Nós pensamos que porque Deus nos prometeu algo, isto vai cair no nosso colo. Mas como eu digo, somos parceiros de Deus. Ele não faz tudo sozinho. Ele faz a parte dele e nos dá graça para fazer a nossa parte. Mas se somos espiritualmente preguiçosos, sim, eu disse espiritualmente preguiçosos, e as pessoas espiritualmente preguiçosas não querem estudar a palavra por si, elas querem que os outros as alimentem o tempo todo. Vou ouvir a Joyce todas as manhãs, está muito bom. Não, não está. Sim, isto vai te ajudar. Mas sabe como isso te ajudaria mais? Se você tomasse algumas notas enquanto a Joyce está falando e gastasse talvez pelo menos uns 30 minutos, mesmo que pegasse só as escrituras que compartilhei e pegasse a sua Bíblia e olhasse para si mesmo e lesse, isso já te ajudaria.
Você pode derrotar os gigantes. E nós não entendemos essa parte sobre ter que desapropriar os atuais ocupantes para então depois entrar e ocupar a terra. Nós pensamos que porque Deus nos prometeu algo, isto vai cair no nosso colo. Mas como eu digo, somos parceiros de Deus. Ele não faz tudo sozinho. Ele faz a parte dele e nos dá graça para fazer a nossa parte. Mas se somos espiritualmente preguiçosos, sim, eu disse espiritualmente preguiçosos, e as pessoas espiritualmente preguiçosas não querem estudar a palavra por si, elas querem que os outros as alimentem o tempo todo. Vou ouvir a Joyce todas as manhãs, está muito bom. Não, não está. Sim, isto vai te ajudar. Mas sabe como isso te ajudaria mais? Se você tomasse algumas notas enquanto a Joyce está falando e gastasse talvez pelo menos uns 30 minutos, mesmo que pegasse só as escrituras que compartilhei e pegasse a sua Bíblia e olhasse para si mesmo e lesse, isso já te ajudaria.